Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, confirmou que esses ataques ocorreram com dezenas de jatos israelenses sobrevoando o Irã durante nossa sessão desta noite. O primeiro-ministro afirma que esses ataques tiveram como alvo diversas áreas, incluindo a usina nuclear de Natanz, que serve como principal local de enriquecimento para o programa nuclear iraniano. Isso é uma loucura. Acho que ninguém estava prevendo isso. Mas todos, de certa forma, esperavam que Israel estivesse preparando um ataque contra instalações nucleares iranianas. Israel removeu vários oficiais e líderes de alta patente do regime iraniano e do Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana, IRGC, como você pode ver na sua tela, horas após o ataque israelense. A mídia iraniana afirmou que Hossein Soleimani, o comandante-chefe do IRGC e seu membro de mais alta patente, havia sido morto. Além disso, há relatos não verificados de uma operação secreta do Mossad que ocorreu, enquanto Israel atacava sistemas de mísseis estratégicos e defesas aéreas dentro do Irã. Duvido que alguém tenha previsto isso, muito menos o regime iraniano. Aqui estão mais detalhes sobre o ataque antes de discutirmos como ele impactará as negociações EU-Irã. As notícias de última hora de hoje incluem relatos de explosões no nordeste de Teherã. A mídia iraniana afirma que a Força Aérea Israelense realizou um ataque no Irã, que Israel está chamando de ataques preventivos. Um estado de emergência foi declarado em Israel e cidadãos iranianos foram acordados às 3 da manhã. Autoridades norte-americanas não identificadas alegam que, ao anunciar modificações nos comandos da retaguarda de Israel e ameaçar represálias do Irã por meio de alertas telefônicos e sirenes de alerta, os IVA não contribuíram para o ataque. E podemos verificar isso esta noite. Esta é a informação mais recente dos nossos colegas da Fox News. Os ataques israelenses em solo iraniano têm como alvo o programa nuclear do país. Isso ocorre apenas 2 dias antes da 6ª rodada de negociações entre o presidente americano Trump, de Oman, autoridades iranianas e o enviado especial Steve Witkoff, que discutiu a situação e a tensão na região hoje, afirmando que esperava um acordo e que a diplomacia venceria. Ele tem discutido frequentemente os esforços diplomáticos feitos pelo governo Trump, o que é significativo porque, dadas as informações que estamos recebendo atualmente, esperamos que esses ataques continuem possivelmente ao longo desta noite. E Israel está atualmente se preparando para a possibilidade de retaliação iraniana. É claro que atacar instalações nucleares dentro do Irã é um tópico controverso. Uma autoridade disse à Fox News esta noite que os Estados Unidos não estiveram envolvidos nesses ataques que ocorreram contra instalações nucleares iranianas e capacidades de mísseis de longo alcance. E agora que isso está acontecendo, é evidente que os Estados Unidos previram isso e se prepararam para isso apenas alguns dias antes. Vimos as forças dos Diétios desviarem 20 de mísseis antidrones que deveriam ir para a Ucrânia para o Oriente Médio. Agora, quando essa notícia foi divulgada, todos ficaram meio bravos porque esses mísseis foram prometidos à Ucrânia. Mas não sabíamos o que o governo sabia, e eles sabiam que o Oriente Médio precisava desses antidrones muito mais do que a Ucrânia. Porque lembram da última vez, quando o presidente Trump eliminou o comandante do IRGC, Hossein Soleimani, em seu primeiro mandato? O Irã retaliou atacando bases do ZIWA usando seus drones e mísseis Shahed no Oriente Médio. Então, desta vez, estávamos preparados com antecedência e todas as bases estavam prontas e carregadas para se defender. Falando sobre o ataque na tela, vocês podem ver o mapa do Irã e as instalações nucleares que eles têm agora. As 2 instalações nucleares que foram atacadas estão bem no meio. O que as autoridades israelenses descreveram como uma ameaça iminente e existencial é o objetivo específico da operação, que deve continuar nos próximos dias. Para destruir o programa nuclear iraniano, temos uma declaração militar israelense. Esta manhã, as Forças de Defesa de Israel, IDF,
lançaram ataques preventivos e precisos contra o programa nuclear iraniano para impedir que o regime iraniano construa uma bomba nuclear em um futuro próximo. O regime iraniano pediu a destruição do Estado de Israel e vem planejando e avançando planos militares concretos para isso há anos. A inteligência mostrou que o Irã está mais perto do que nunca de obter uma arma nuclear. O Estado de Israel tem o direito e a obrigação de operar para proteger seu povo, e continuará a fazê-lo. As Forças de Defesa de Israel, IDF, fizeram extensos preparativos para esta operação. Hoje, o Estado judeu se recusa a ser vítima de um holocausto nuclear perpetrado pelo regime iraniano. Como primeiro-ministro, afirmei repetidamente que Israel jamais permitirá que aqueles que clamam por nossa aniquilação desenvolvam os meios para atingir esse objetivo. Nós atingimos o coração do programa de armamento nuclear do Irã. Nós atacamos a principal instalação de enriquecimento do Irã em Natanz. Nós atacamos os principais cientistas nucleares do Irã que trabalhavam na bomba iraniana. Nós também atingimos o coração do programa de mísseis balísticos do Irã. No ano passado, o Irã disparou 300 mísseis balísticos contra Israel. Cada um desses mísseis carrega uma tonelada de explosivos e ameaça a vida de centenas de pessoas. Em breve, esses mísseis poderão carregar uma carga nuclear, ameaçando a vida não de centenas, mas de milhões. O Irã está se preparando para produzir 10 desses mísseis balísticos em 3 anos. Agora imagine 10,000 toneladas de TNT, aterrissando em um país do tamanho de Nova Jersey. Esta é uma ameaça intolerável. Ela também deve ser interrompida. O Irã agora está trabalhando no que chama de novo plano para destruir Israel. Veja, o antigo plano falhou. O Irã e seus representantes tentam cercar Israel com um anel de fogo e nos atacar com o horrível ataque de 7 de outubro. Acredito que o dia da sua libertação está chegando e, quando isso acontecer, a grande amizade entre nossos dois povos ancestrais florescerá novamente. Quero tranquilizar o mundo civilizado de que não permitiremos que o regime mais perigoso do mundo adquira as armas mais perigosas. O Irã pretende fornecer armas nucleares aos seus aliados terroristas, o que tornaria o pesadelo do terrorismo nuclear bastante real. O crescente alcance dos mísseis balísticos iranianos levaria esse pesadelo nuclear às cidades europeias e, eventualmente, aos Estados Unidos. Lembrem-se de que o Irã se refere a Israel como o pequeno Satã, enquanto os Estados Unidos são chamados de Grande Satã. Durante décadas, isso colocou milhões de pessoas em risco de morte em Israel e nos Estados Unidos. Hoje, Israel está respondendo a esses apelos por atos genocidas, agindo e gritando: "Vida longa a Israel!" Nosso esforço contribuirá para um mundo mais seguro. Quero expressar minha gratidão ao presidente Trump por assumir a liderança na oposição ao programa de armas nucleares do Irã. Eles ignoraram todos os sinais de alerta, o que levou ao pior conflito da história, o segundo conflito mundial, porque optaram por não agir. Israel demonstrou que aprendemos as lições da história. Quando os inimigos prometem destruir você, acredite neles. Quando os inimigos criam armas de morte em massa, detenha-os. Foi exatamente isso que Israel fez hoje. A guerra ceifou a vida de 60 milhões de pessoas, incluindo 6 milhões de judeus, que representam 1/3 da minha população. O povo judeu e o Estado judeu juraram nunca repetir esse voto. Há mais de 3,000 anos, Moisés transmitiu uma mensagem aos israelitas que fortaleceu sua determinação de serem corajosos e fortes desde então. Nós nos erguemos como leões para nos defender. Agora, disse ele, a história registrará que nossa geração se manteve firme, agiu prontamente e garantiu nosso futuro compartilhado. Hoje, nossos bravos e fortes soldados e nosso povo se unem para nos defender daqueles que buscam nossa destruição e, ao nos defendermos, defendemos muitos outros e derrubamos a tirania assassina de gerações. Deus abençoe Israel. Que as forças da civilização sejam abençoadas em todo o mundo. Esse foi um grande acontecimento que, sem dúvida,
receberia atenção internacional e provocaria reações diplomáticas contundentes nas horas seguintes. Qual é o nome do procedimento? Está aqui, Mano. Mas não consigo encontrá-lo sempre que preciso. Acredito que seja a Operação Força do Leão. E como todos vocês ouviram na transmissão, eles atacaram as instalações nucleares iranianas durante o discurso do primeiro-ministro Netanyahu. Onde eles estão? Além de atacar a instalação nuclear de Natanz, eles também atacaram altos líderes militares israelenses, de acordo com a Dove. Eles realmente atacaram o presidente israelense, de acordo com a reportagem. Onde fica isso? Estou procurando informações não confirmadas agora. O apartamento do presidente foi atingido e, além disso, alguém no chat confirmou que o chefe do programa nuclear, o chefe de gabinete e o chefe do Estado-Maior também foram demitidos. Não temos certeza se o presidente já foi demitido. A única coisa que sabemos é que o apartamento onde ele morava foi atingido. Isso ainda não foi confirmado. Mas relatos preliminares indicam que a retaliação do Irã já começou. Além disso, gostaria de observar que o programa nuclear do Irã está disperso por todo o país, tornando altamente improvável que Israel pudesse ter atacado todos eles. Agora mesmo. Continuará pelos primeiros dias, porque soubemos que se trata de um procedimento de vários dias. Israel disse que a primeira rodada já foi concluída. Portanto, não há jatos israelenses sobrevoando o Irã no momento. No entanto, teremos que esperar para ver se eles conseguem atingir todas as instalações nucleares. Se eu fosse apostador, duvido que consigam. Talvez os Estados Unidos possam usar este ataque para negociar um acordo nuclear. Temos mais imagens do ataque e faremos a transição para transmissões ao vivo em breve. Tomara que esta seja uma mensagem para o Irã de que, se não concordar com um acordo nuclear, não terá uma instalação nuclear e estará em guerra. 3 ou 4 locais foram alvos. Sim. Alexander. Eles atingiram o Irã. Vimos mais alguns vídeos. Mas este é novinho em folha e nunca tinha sido visto antes. Então, Sim, Destruidores de Bunkers. Assistam imediatamente. Primeiro, Trump tuitou esta manhã sobre isso, dizendo: continuamos comprometidos com uma resolução diplomática para a questão nuclear do Irã. Eu trabalho e disse o seguinte: todo o meu governo foi instruído a negociar com o Irã. Eles podem ser um grande país, mas primeiro precisam desistir completamente da esperança de obter uma arma nuclear. Será que estou enganado? Mas acredito que todas as BTUs que foram transferidas para Diego Garcia foram devolvidas. Ele também foi questionado sobre isso durante uma entrevista coletiva, se não me engano, e disse: não quero dizer eminente, mas parece que pode muito bem acontecer. É bem simples, o Irã não pode ter uma arma nuclear além dessa. Eu gostaria que eles tivessem sucesso. Vamos apoiar o sucesso deles porque quero que sejam incríveis. Vamos trocar produtos com eles. Tomaremos todas as medidas necessárias. Como vocês sabem, eu impedi um conflito entre a Índia e o Paquistão usando o comércio sem a ajuda de ninguém. É muito interessante que eles estivessem se preparando, mas acho que nunca vi um artigo sobre isso. Agora, era a vez do Paquistão atacar, e eu os impedi de usar armas nucleares. Liguei para cada líder porque os conhecia, e tenho muito respeito por eles. Conversei com eles sobre comércio. Ambos ficaram incrédulos quando eu lhes disse: mas vocês não vão negociar conosco se forem entrar em guerra, se forem começar a espalhar armas nucleares por aí. Na verdade, eles sabiam do que se tratava. Isso mesmo, eles pararam. Com o comércio e os telefonemas, eu pus fim àquela guerra. A Índia está aqui discutindo um acordo comercial, e o Paquistão chegará em breve. O ataque inesperado de Israel à infraestrutura nuclear do Irã ainda está surtindo efeito, e a resposta mundial muda a cada hora. A Operação Julgamento do Leão, como a mídia israelense a chama, alterou o ambiente militar do Oriente Médio e reformulou o pensamento estratégico de todos os países com laços diretos ou indiretos com a região. A mídia estatal iraniana emitiu uma declaração cuidadosamente redigida imediatamente após os ataques, afirmando: este não foi um ataque a uma instalação.
Essa formulação foi proposital. Este foi um ataque à dignidade e à soberania da República Islâmica. Teherã apressou-se em determinar a real extensão dos danos, ao mesmo tempo em que tentava construir uma narrativa de violação moral, retratando-se como a força lesada que havia sido ferida pelo que chamou de um ato imprudente de agressão sionista. No entanto, uma realidade muito mais sombria do que a reconhecida em comentários públicos foi exposta por relatórios internos do governo iraniano que vazaram para serviços de inteligência ocidentais. Além de danificada, a instalação de enriquecimento em Natanz ficou inutilizável. Um novo tipo de munição de penetração profunda foi usado para atingir as salas de centrífugas abaixo dela, supostamente inacessíveis a aeronaves. Analistas acreditam que as bombas eram versões modificadas da GBU-57, destruidora de bunkers, criada nos Estados Unidos e modificada por engenheiros de defesa israelenses para aumentar o choque cinético no subsolo e evitar a detecção. Natanz não foi o único. Centros estratégicos em Fordow, Arak e Parkin foram atingidos por mais ataques. Imagens de satélite indicam que um hangar que abrigava mísseis de longo alcance Shehab-3 foi totalmente destruído. E bases de mísseis do Irã perto de Khorramabad também foram atingidas. Ao longo de 5 horas, mais de 36 alvos militares ou nucleares de alto valor foram atingidos. No entanto, não foi apenas a escala do ataque que surpreendeu os observadores, mas também a maneira como foi executado. Segundo relatos, aviões israelenses voaram baixo pelo corredor jordaniano para evitar o radar iraniano antes de bloquear as comunicações com sofisticados pods eletrônicos de contramedidas. Segundo relatos não verificados, pelo menos um esquadrão empregou modificações furtivas e recebeu apoio de satélite em tempo real de aliados no Ocidente. O governo israelense não confirmou nem negou detalhes operacionais, mas a mensagem era inequívoca. Israel não apenas agiu, mas o fez com tal supremacia tecnológica que o Irã foi incapaz de retaliar. No entanto, Israel pode ter cometido um erro se estivesse contando com uma demonstração rápida e enérgica para evitar a guerra. Fase 1 da estratégia de reação do Irã. Ativação por procuração. O Irã escapou da retaliação generalizada com força convencional nas primeiras 48 horas após o ataque. Em vez disso, em uma resposta multiteatro destinada a testar a determinação americana e sobrecarregar as defesas israelenses, o país engajou seus representantes regionais. O Hezbollah começou a disparar rajadas sincronizadas de foguetes de médio alcance contra o norte de Israel a partir do sul do Líbano. O Domo de Ferro interceptou a maioria, mas algumas regiões foram sobrecarregadas pela enorme quantidade de mísseis. Como precaução, áreas civis em Kiryat Shmona e Naharia foram evacuadas. Harakat al-Nujaba e Kataib Hezbollah usaram morteiros e drones para atacar a Zona Verde e comboios logísticos dos Derewa no Iraque. Os ataques foram simbólicos, embora tenham causado poucos danos. Os Estados Unidos estão agora sendo atraídos para a zona de guerra assimétrica do Irã. Mísseis balísticos fornecidos pelo Irã foram disparados contra posições israelenses em Eilat por rebeldes Houthis no Iêmen. Os IUA interceptaram pelo menos um. O primeiro confronto real entre forças americanas e aliados iranianos nesta crise ocorreu quando um navio da Marinha operava no Mar Vermelho. Aeronaves israelenses se apressaram para destruir unidades da Força Quds do IRGC na Síria, que se preparavam para lançar ataques de retaliação com drones. Houve várias explosões relatadas perto do Aeroporto Internacional de Damasco. Houve mais do que uma explosão local. Foi uma mensagem bem coordenada. O Irã não está indefeso, mesmo tendo sido brutalizado. Retaliação cibernética. Fase 2. A unidade Shahid KV do Corpo Cibernético iraniano, conhecida por atacar infraestruturas internacionais, começou a realizar ataques cibernéticos avançados contra bancos israelenses,
estações de tratamento de água e até redes médicas. Em Tel Aviv, houve breves interrupções no fornecimento de pelo menos 3 serviços públicos. Enquanto isso, um importante grupo hospitalar de Haifa relatou atividades semelhantes a ransomware vinculadas a servidores iranianos. Israel retaliou lançando enormes ataques de DDoS contra sites oficiais iranianos e interferindo nas comunicações entre os nós de comando do IRGC. O conflito agora havia se deslocado para o campo de batalha digital, o que era menos óbvio, mas poderia acabar sendo ainda mais destrutivo a longo prazo. Fase 3. Revolta Mundial. O Estreito de Hormuz, o ponto de estrangulamento petrolífero mais significativo do mundo, transformou-se abruptamente em um ponto estratégico. Navios-tanque comerciais foram atacados por barcos de patrulha iranianos e imagens de satélite revelaram o reposicionamento de sistemas de mísseis antinavio ao longo da costa. Da noite para o dia, os preços dos seguros para navios que atravessavam o Golfo dispararam. Consequentemente, os guias enviaram o USS Dwight D. Eisenhower e seus contratorpedeiros auxiliares para o Golfo Pérsico pela 5ª Frota da Marinha. A França e o Reino Unido enviaram fragatas para participar de patrulhas marítimas. Os mercados de energia entraram em pânico nesse meio tempo, com o petróleo Brent subindo para os 112 bilhões o barril, levando os bancos centrais europeus a emitir alertas instantâneos de inflação. Preocupados com a desestabilização da região, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos condenaram cautelosamente o ataque israelense, mas não forneceram nenhum apoio concreto ao Irã. Em particular, ambos os países reforçaram a segurança em torno de refinarias e oleodutos, preocupados com a represália iraniana por drones ou mísseis. Em termos diplomáticos, eles caminharam na corda bamba, apoiando os esforços de contenção ocidentais em particular, enquanto permaneceram neutros em público. Apesar de expressar forte apoio ao Irã e denunciar as ações de Israel como imprudentes e desestabilizadoras, nem a Turquia nem o Catar forneceram assistência militar, indicando um desejo de evitar se envolver em um conflito maior. China e Rússia. Determinações estratégicas. Distraído pela guerra em curso na Ucrânia, Moscou expressou seu descontentamento, mas ofereceu pouco mais do que apoio simbólico. Segundo fontes do Kremlin, a Rússia não tinha a projeção de força naval necessária para contestar o controle americano no Golfo Pérsico. Mas o argumento da China era mais sutil. Pequim, o maior comprador de petróleo do Irã e um aliado fundamental na iniciativa Cinturão e Rota, perderia bilhões de dólares se o conflito se intensificasse. A China, porém, foi cautelosa em dar a impressão de que apoiava um regime com ambições nucleares. Em vez disso, em um esforço para demonstrar liderança sem escolher lados, Pequim convocou uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU e propôs um acordo de cessar-fogo. Retornando a Washington, dividido entre o incentivo e a repressão. Apesar de seu apoio ao direito de autodefesa de Israel, o presidente Trump estava sob tremenda pressão do Pentágono, do Congresso e de aliados estrangeiros. Um conflito em larga escala pode abalar os mercados de petróleo, interromper os sistemas globais de abastecimento e destruir a unidade da OTAN. Mas se nada fosse feito, o Irã poderia ficar mais confiante para fortalecer os ativos regionais dos US, enviar mais baterias THAAD e Patriot para Israel e avisar Teherã por meios secretos para não atacar as forças americanas. O governo sugeriu a Operação Barreira Resoluta. Nunca houve tanta probabilidade de cometer um erro. Um míssil mal direcionado, um ataque letal de drone ou um sinal mal interpretado podem fazer com que o conflito se agrave além dos limites atuais. Mudanças internas e o custo humano. Embora as manchetes fossem dominadas pela geopolítica, o número de vítimas estava aumentando. No Iran. Explosões secundárias perto de locais de enriquecimento de urânio, muitos dos quais tinham prédios de apartamentos construídos nas proximidades
foram responsáveis pela morte de mais de 190 civis. Eles foram chamados de mártires do terror sionista pela mídia estatal iraniana, e funerais públicos foram realizados em todo o país. Contudo, nem todos os iranianos apoiaram o governo. Ondas de comentários nas redes sociais, onde ainda estavam disponíveis, acusavam os líderes iranianos de incitar o ataque por meio de ações regionais agressivas e enriquecimento descuidado. Gritos de sem guerra, sem armas nucleares, apenas vida, foram ouvidos em Shiraz e Teherã. Prisões e interrupções na internet foram as respostas do regime. Mas a agitação latente persistiu. A opinião pública em Israel estava dividida. Muitos aplaudiram a precisão do ataque, mas outros estavam preocupados com o prolongamento do conflito e a mobilização generalizada. Abrigos em todo o país estavam sendo reabertos e reabastecidos, e um grande número de reservistas estava sendo convocado. A ansiedade aumentou entre os israelenses mais jovens, que nunca haviam vivenciado um conflito de tamanha magnitude. O caminho a seguir. 4 cenários emergentes. 4 caminhos potenciais estão sendo modelados por analistas enquanto autoridades ao redor do mundo se esforçam. Contenção limitada. Israel recua. O Irã retalia gentilmente e a diplomacia indireta gradualmente traz a paz de volta. Espiral de escalada. Israel estende seus ataques à Síria e ao Iraque. Irã bloqueia Hormuz. Estados Unidos se envolvem militarmente. Ataques por procuração se tornam mais mortais. Gambit de mudança de regime. Protestos iranianos se intensificam. Oposição é amplificada pelos serviços de inteligência ocidentais. Regime de Teherã se desintegra internamente. Cessar-fogo por mediação externa. Em troca do alívio de certas sanções e garantias de segurança, a China e a UE trabalham juntas para organizar um plano de cessar-fogo que inclui a redução do programa de enriquecimento do Irã. Nenhum cenário está sob controle neste momento. E o mundo está à beira de um conflito maior, ou de uma recalibração precária e desagradável. Na semana que vem, acredito, e estou muito orgulhoso disso, se o Irã tiver uma arma nuclear, isso é uma boa notícia. O Irã estava enriquecendo urânio, então poderia tê-lo a qualquer momento. Ninguém morreu. E cada país possui um número muito grande e considerável de armas nucleares. Acredito que devemos levar algum crédito por isso.